Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje é conjunto numérico, né? Quem são esses conjuntos numéricos? Números naturais primeiro, o conjunto dos números naturais. Os números que usamos para contar chamamos de números naturais e, com o zero, forma o conjunto dos números naturais. Veja aí, representado pela letra N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito, né? O conjunto dos números naturais são infinitos. Aí eu coloquei a representação aqui, lembre que todo conjunto dos números naturais é representado pela letra N, né? Coloquei um diagrama aqui com alguns números naturais. Em relação aos números naturais, podemos afirmar que todo número natural tem seu sucessor. O que é o sucessor que vem depois? Por exemplo, qual é o sucessor de 5? É o 6. Do 10 é o 11. Então, eu coloquei aqui, o 21 é sucessor de 20, vem logo após o 20. O 2000 é sucessor de 1999, vem logo após o 1999. Todo número naturais, com exceção do zero, tem o antecessor que vem antes. O 15 é antecessor de 16, ou seja, vem antes do 16. O 5.796 é antecessor do 5.797, vem antes, né? Então, sucessor vem logo após, antecessor vem logo antes. Desafio. Pense em dois números naturais. Some esses números. O resultado é um número natural? Sim. Vamos lá. 5 e 6 dá 11. 11 é um número natural? Sim, né? Multiplique esses números. O resultado é um número natural? 5 vezes 3 é 5 vezes 6, 30. Então, 30 é um número natural. Lembrando que os números naturais são infinitos. A soma e o produto obtido depende dos números naturais escolhidos? Sim ou não? O que podemos concluir? Então, pense nesses desafios aqui. Já dei o resultado de alguns. O desafio de número 3, né? A soma de dois números naturais sempre resulta em um número natural? Sim, ó. 15 mais 15, 30, 125 mais 1.200, sempre é um número natural. O produto de dois números naturais sempre resulta em um número natural? Tem aqui dois exemplos aqui. 3 vezes 25, 12 vezes 12, tá? Então, aí é falando um pouco dos números naturais, tá? Números inteiros, nos importa aí mais um pouquinho dos números inteiros. Agrupar o conjunto dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, com o conjunto dos números inteiros negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, obtemos o conjunto dos números inteiros. Então, se eu pego os números positivos com os números negativos, vou agrupar, vou formar um outro grupo, formar outro conjunto, que chama de números inteiros. Aí está a reta numérica. Aqui está a nossa origem, do lado direito os números positivos, que são os naturais, e do lado esquerdo os negativos. Agrupei os dois, formei os números inteiros, representados pela letra Z. Tá bom? Coloquei outro diagrama aqui, com alguns números inteiros. Quem são os números inteiros? São os positivos e os negativos. Certo? Tá, o porquê que nós usamos a letra Z aqui nos números inteiros, por que isso significa, né? Isso aí está na página 11. Aí vem algumas atividades. Atividade número 1. Quantos números inteiros existem entre menos 3 e 3? Quantos números inteiros tem lá? Se você olhar na reta numérica, entre menos 3 e 3. Se eu olho na reta numérica, entre menos 3 e 3, quantos tem? O menos 2, menos 1, 0, 1 e o 2. Tá? Sempre for fazer o exercício, volta aqui, ó, números inteiros que você vai conseguir fazer. Quais são esses números inteiros? Né? Que está entre menos 3 e 3. Quantos? Você vai lá contar. E quais são eles? Quantos números inteiros há entre menos 3 e menos 2? Volta aqui de novo. Entre menos 3 e menos 2. Quantos números inteiros aqui? Lembra que inteiro não pode ter vírgula. 1, 3,2, 2,5 não é inteiro. Tá?
Em relação aos números inteiros, podemos afirmar que todo número inteiro tem seu sucessor. Menos 5 é sucessor de menos 6. Menos 5 é sucessor de menos 6. Menos 5 está aqui, vem logo depois do menos 6. Tá? Depois, o zero é o sucessor de menos 1, né? Vem logo depois de menos 1. Outra afirmação, todo número inteiro tem seu antecessor. Então, vamos lá, menos 5 é antecessor de menos 4, ou seja, vem antes do menos 4. Eu volto na reta numérica de novo, ó, aqui. Ó. Quem é que vem antes do menos 4? Menos 5. Antecessor, que vem antes, sucessor vem depois. Então, lembre de novo, vou resolver uma atividade com números inteiros, eu volto nessa parte aqui. Se eu voltar nessa parte, eu consigo fazer todos. Onde que eu estava? Menos 1 é antecessor de zero, vem antes do zero. Aí vem aqui o número 3. A soma de dois números inteiros é um número inteiro. Olha aí, somei. Mais 3 com menos 5. Né? Elimina, nós já fizemos na aula anterior, sinal diferente dá menos. Então, eu aqui tem mais com menos é menos. 3 menos 5 é menos 2. Se eu pegar também o menos 11 com mais 7, ó, sinais iguais a mais, menos 11 mais 7 é menos 4. O produto de dois números inteiros é um número inteiro. Se eu multiplicar dois números inteiros, vai dar um número inteiro, né? Então, ó, 3 positivo vezes 5 positivo dá 15 positivo. E aí, aqui, que serve aquela regrinha mais com menos é menos. Menos 6 vezes mais 8, menos com mais é menos. E 6 vezes 8, 48. Tá? Vamos aqui agora para regrinhas decinais. Ao efetuar multiplicações entre números inteiros, números decinais iguais têm produto positivo. E os números decinais diferentes têm produto negativo. Também já fiz essa explicação numa aula anterior, certo? Então, na multiplicação de números com sinais iguais, positivo, com sinais diferentes, negativo. A diferença entre dois números inteiros é sempre um número inteiro? Sim, né? Que não é uma pergunta, mas ó, eu tenho um exemplo aqui. A diferença entre dois números inteiros sempre vai dar um número inteiro. Então, eu tenho aqui 3 positivo com menos 5. Lembre, sinais iguais, estou passando o cursor do mouse em cima aqui, sinais iguais dá mais. Então, fica 3 mais 5, que dá 8, deu o número inteiro. E aqui, de novo, sinais diferentes dá menos. Então, eu tenho menos 11 com menos 7, que é menos 18. Então, a diferença entre dois números inteiros sempre é um número inteiro. O quociente, ou seja, a divisão, resultado da divisão. O quociente entre dois números inteiros nem sempre é um número inteiro. Se eu dividir 12 por 5, dá 2,4. 2,4 tem vírgula, não é inteiro. Deu menos 2,4. Então, nem sempre. Só se você pegar uma divisão exata, senão não é um número inteiro. O resultado da divisão de dois números inteiros nem sempre é um número inteiro. Aí eu tenho aqui duas observações. A raiz quadrada de 16 é um número inteiro, pois a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que dá 16. Então, a raiz quadrada de um número inteiro sempre vai ser um número inteiro. Então, a raiz quadrada de 16 tem dois resultados, um positivo e outro negativo. De 2 são números inteiros, mas apenas o resultado não negativo também é um número natural. Lembre-se. Então, se eu pegar a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. E se eu colocar menos 4, porque menos 4 ao quadrado também dá 16. Né? Jonas e Carlos, na aula de matemática. Vamos lá. Quantos números inteiros existem? Isso aqui, quem fez foi a Carla para o Jonas. Quantos números inteiros? Gente, está lá na reta numérica. Os números inteiros são infinitos. Qual é o menor número inteiro? Existe o menor número inteiro, se é infinito? Por quê? Olha a questão de número 2. Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 pela manhã. Estava negativo. Tal temperatura desceu, ou seja, abaixou mais ainda, 13. Quanto marcou o termômetro agora? Interessante essa questão. Então, vou ter aí 15, menos 15 com menos 13, né? Chegou a menos 28.
Analise 3 extratos bancários, indica o saldo final na parte rasgada. Olha aí. Então, aqui eu quero o saldo final. Aqui, ó. Entendeu? Final na parte rasgada. Aqui. Quero aqui. Qual é o saldo final aqui? Ou seja, no dia 14 ele tinha R$ 35. Positivo, não tem sinal nenhum. Ele sacou 40, então por isso que é menos 40. Qual é o saldo aqui? Lá, se eu devo 40 e vou pagar com 35, olha aqui. Na segunda parte, analise os 3 extratos. Se eu, no dia 21, estava devendo 25 e coloquei ainda, descontei um cheque de menos de 35, ou seja, menos 35, qual é meu saldo? No dia 12, meu saldo era de 35. A correção aí, né, fizeram de 0,35, qual é meu saldo? Fizeram uma correção, certo? Leia a conversa de Fabiana e Laura. Comprei meu skate por R$ 120, mas só tinha R$ 80 na conta. Fiquei devendo 40. Opa, comprei meu patins por R$ 160, mas só tinha R$ 100 na conta. Fiquei devendo 60. Então, vocês vão representar essas duas situações, certo? A situação de Fabiano e de Laura aqui embaixo. Represente matematicamente. Olha, o skate custava R$ 120, mas ele só tinha R$ 80 na conta. Ficou devendo 40. Coloca a situação matemática aqui. E da Laura, a mesma coisa. Número 5 e última. Mariana, ao comprar uma blusa por R$ 17, enganou-se e deu ao vendedor uma nota de R$ 10 e outra de 50. O vendedor, distraído, deu o troco como se a Mariana lhe tivesse dado 2 notas de R$ 10. Qual foi o prejuízo de Mariana? Olha aí. Veja que Mariana deu R$ 60. Observe isso aí. Tenta responder. Tá bom? Isso aí está na página 14 da apostila. Então, a aula de hoje é isso aí, sobre conjunto numérico, ou seja, conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros.